Mais uma vez juntos, esse é o programa Escola Bíblica, hoje terça-feira, programa inédito e a gente na reta final dessa temporada. É o segundo encontro da semana, até quinta-feira a gente vai fechar a temporada Apocalipse, o fim revelado. E essa semana a gente está estudando esse tema que você vê ao fundo aqui, a sétima trombeta revelada. Sétima trombeta tem a ver com os eventos finais, os acontecimentos antes da volta de Jesus e é o toque final, o chamado final que Deus faz para você e para mim também. A gente volta dentro de segundos com você aqui no programa Escola Bíblica. Programa Escola Bíblica, espero que você esteja bem acomodado, acomodada aí também, sentadinho aí na sua casa, descansando. É sempre bom a gente interagir com pessoas e saber qual que é a realidade de cada um. Vou conversar um pouquinho com você nesse começo de programa e eu quero começar o programa de hoje relembrando algo muito importante para você, tá? A profecia das 7 igrejas, antes da gente orar e continuar o tema da semana, elas revelam a história da igreja cristã, que mostra as falhas da igreja cristã ao redor do mundo. A gente falou sobre isso, né? Sobre as 7 igrejas. Após as 7 igrejas, nós falamos também sobre os 7 selos. Os 7 selos relatam e profetizam a história social da era cristã, apresentando então o processo da apostasia da igreja, que se afastou da mensagem de Deus, da palavra de Deus, se contaminou com doutrinas falsas, doutrinas inventadas por homens. E quando a gente chega até os 7 selos, as 7 trombetas, elas revelam a história política e religiosa do mundo, a união entre a igreja e o Estado. E a gente chega então à 7ª trombeta. E o destaque da 7ª trombeta é o tempo do fim, quando o povo fiel de Deus vai proclamar o Evangelho eterno, ele faz parte dessa divulgação da mensagem dos anjos para o mundo. E a gente vai orar agora nesse momento e pedir que Deus fale ao nosso coração, que Ele abra a nossa compreensão sobre o tema de hoje, que a gente entenda que essa mensagem ela tem que fazer duplo sentido para nós. Primeiro, colocar no nosso coração, viver essa experiência de uma verdade absoluta, profunda, que deve transcender o desejo de qualquer homem, a intenção de qualquer homem. Que você e eu temos que ser corajosos. E a segunda coisa, que a gente tem que colocar no nosso coração e também divulgar essa mensagem. Que a gente tem que propagar essa mensagem. No estudo de hoje, a gente vai continuar vendo o texto de Apocalipse 11. E nós vamos orar primeiro e falar com Deus, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem conduzido a nossa vida, guiado os nossos passos. Nós estamos na reta final desse estudo, mas na reta final também da história do mundo, do ano, da história do mundo, tanta trajetória que nós caminhamos, mas no final dela queremos ser vitoriosos, contigo, por Tua graça, por Tua misericórdia. Então salve cada pessoa, prepare cada coração, e dê forças e coragem para que lutem e vivam de acordo com o Teu querer. Nós pedimos isso e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem a gente destacou a primeira parte de Apocalipse 11, 15 a 19. Eu não vou ler aqui, tá bom? Nós já lemos ontem, mas eu vou pedir para você fazer o seguinte, é um texto extenso, mas ele traz algumas lições. Começa falando que o 7º anjo toca a trombeta. O 7º anjo, ele destaca fatos que aconteceriam após o anúncio da volta de Jesus. Então, o que a gente falou ontem, o primeiro ponto foi justamente esse aqui, que o reino do mundo agora se tornou de Jesus Cristo. Nós falamos que o mundo que antes estava nas mãos de Satanás e ainda está, infelizmente, ele passa a ser
de Deus com a volta de Jesus. O reino desse mundo saiu das mãos de Deus e voltará para as mãos de Deus. Lendo então Apocalipse 11, a partir do verso 15, a gente começa a ver vários acontecimentos que são destacados nesse texto da sétima trombeta. E um ponto que é mencionado também no texto é que as nações se enfureceram. Naquele contexto do anúncio da volta de Jesus, quando a igreja de Deus, quando o povo de Deus começar a proclamar a mensagem de salvação eterna, aquela que nunca mudou, aquela desde a fundação do mundo até o último momento, aquela que representa o caráter de Deus, de um Deus de aliança que não muda, que não altera os seus valores e princípios. Então, o destaque aqui é que Jesus profetizou em Mateus 24 que nos últimos dias haveria o quê? As nações se enfureceriam, né? Haveria guerras, rumores de guerras, cada vez mais, com maior intensidade. Você pode dizer para mim, pastor, mas guerra sempre teve. Guerra sempre teve. Né? Você pode analisar na história do mundo, na Bíblia, desde que o mundo é mundo, pessoas se degladiam uma com a outra, irmão com irmã, irmão com irmão, Caim com Abel, e aí vai. Mas a intensidade tem sido cada vez maior. Constantemente a gente ouve falar sobre novos conflitos ao redor do mundo. Existem religiões que estão em constante alerta também. E não somente religiões, mas lugares do mundo, setores do mundo, países que ficam constantemente de olho ao que pode acontecer. A qualquer momento mais uma guerra pode começar. E há muita disputa de poder. Esse é o quadro da sétima trombeta. Esse é mais um aspecto que ela denuncia, que aconteceria antes da volta de Jesus. O mundo parecerá estar com as horas contadas, né? E vai estar, de fato, com as horas contadas. Mas não vai acabar. Não vai acabar em uma guerra, mas vai acabar com a volta de Jesus. Muita gente tem um certo receio, né, do mundo acabar com guerra, com um terremoto, com algum meteorito, uma catástrofe mundial, não sei, né? O gelo se derreterem, as camadas que protegem a terra serem cada vez mais perfuradas, tudo isso está acontecendo, né? Porém, a destruição final, ela será realizada para a salvação final com a volta de Jesus. Ainda em Apocalipse 11, de 15 a 19, existe uma parte do texto que fala, no contexto da sétima trombeta, do anjo tocando, chegou o tempo determinado para julgar os mortos. Isso aqui é importante, já mencionamos, eu não quero me aprofundar nesse aspecto, mas olha só. Daniel 8, verso 14, o livro de Daniel, do profeta Daniel, ele destaca que quando Jesus sair do lugar santíssimo, que Jesus está agora no lugar santíssimo, no céu, hoje. Aqui na terra havia uma representação de um santuário, de um local de adoração que representava a presença de Deus no deserto. O povo de Israel construiu um santuário a pedido de Deus. E o sacerdote, o sumo sacerdote, eles representavam uma cerimônia de perdão, de busca, de reconsagração a Deus. E chegava um momento em que era o dia de julgamento. Nesse processo, aconteceu a partir de 1844, você pode estudar os estudos anteriores, nós destacamos que a partir de 1844, foi o momento em que Jesus, profeticamente, segundo a Bíblia, sai do lugar santo, que é um compartimento que era representado aqui na terra, e principalmente no céu, para o lugar santíssimo. E ele começa a interceder pelo ser humano. Interceder, e não somente interceder, mas julgar também o ser humano. Julgar aqueles que já morreram, a partir daqueles que foram fiéis a Deus. Então, chegará um momento, nesse período final da história, que todos os seres humanos passarão por esse juízo. E ninguém pode escapar. É o tempo chegado da última trombeta, do anúncio. Chegará um momento, no final da história, que o sumo sacerdote, que o supremo sacerdote, que é Cristo Jesus, ele dirá o seguinte: olha, eu já intercedi por vocês.
eu já fiz a minha parte. Alguns aceitaram, outros não aceitaram. E isso vai deixar claro para a gente que nós estamos vivendo no fim dos tempos. E além disso, os que morrerem durante os últimos momentos da história do mundo, eles vão passar por um julgamento também. Todas as pessoas. E naquele momento, chegará um ponto, um tempo na história, na trajetória, em que, num determinado lugar, num determinado momento, num determinado ponto, nós vamos entender que Deus está conduzindo a vida do ser humano e que fica a critério do próprio ser humano seguir a Deus ou não. A gente vai para um quarto aspecto bem interessante também do estudo, tá? A gente vai continuar lendo Apocalipse 11, só que antes eu quero fazer um convite para você. A gente vai entendendo o que vai acontecendo por detrás da sétima trombeta. Nós estamos na reta final do estudo e muita gente ainda tem seus questionamentos, tem suas dúvidas. E eu faço questão de responder amanhã e quinta-feira algumas perguntas. Eu quero destacar algumas perguntas que têm surgido ao longo da temporada. Muita gente, pastor, eu queria entender mais sobre esse assunto. E de repente você tem uma dúvida sobre a sétima trombeta, pode ser que a gente aborde ainda amanhã ou depois, mas pode ser que você tenha um outro assunto que você tenha tido uma dúvida. E a gente quer abrir esse espaço para você fazer a sua pergunta, para você apresentar o seu questionamento. Você sabe, alguns que estão acompanhando aqui, que nós temos um WhatsApp. Um WhatsApp aqui do programa Escola Bíblica, que você pode enviar a sua dúvida relacionada ao tema da semana ou da temporada também, tá bom? Então não são dúvidas gerais, não são dúvidas que você vai perguntar sobre outros temas, né? Para isso existe um bom programa aqui na Novo Tempo que você conhece muito bem, que é o Na Mira da Verdade. Né? Mas nós estamos aqui com esse WhatsApp aberto para você tirar as dúvidas sobre o tema da semana ou sobre o tema da temporada Apocalipse e o Fim Revelado, tá bom? Então, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas e a gente vai fazer questão de destacar aqui, tá? A gente vai para um rápido intervalo, após o intervalo eu quero trazer para você mais uma lição, mais um dos aspectos essenciais de que estarão acontecendo quando a sétima trombeta for tocada, anunciando a breve volta de Jesus. É bem rapidinho, a gente volta já já com muito mais informação e muito mais Bíblia para você também. Até já! Esse é o programa Escola Bíblica, de volta junto com você. E olha, eu sei que existem muitas pessoas que estão acompanhando aqui, que têm tido a experiência de entrar em contato com a palavra de Deus, mas nem sempre é fácil, né? Quanto mais a gente quer buscar, mais desafios aparecem diante de nós. Eu tenho ouvido muita gente dizer assim, ó, pastor, eu tenho vontade de estudar mais a Bíblia, eu tenho vontade de me aproximar mais de Deus, mas é tão difícil às vezes, parece que a tentação, o pecado, os desafios familiares e tantas outras coisas estão diante de mim constantemente, e é isso, né? Mas Deus é aquele Deus que pode romper isso, que pode nos distanciar, que pode realmente criar uma barreira, nos protegendo daquilo que nos afasta de Deus. E esse é o momento da gente aproveitar esse tempo que a gente tem, essa meia hora que a gente tem tido aqui de segunda a quinta-feira, para buscarmos mais a Deus, para destacarmos então qual é a mensagem que Deus tem para nós. Hoje é terça-feira ainda, mas eu já quero lembrar você que semana que vem, hoje a gente termina... essa semana a gente termina a temporada Apocalipse e o Fim Revelado, é o nosso último encontro sobre esse tema do Apocalipse, mas semana que vem a gente vai trazer um tema especial da semana, vai ser apenas um tema único, a gente vai falar um pouquinho sobre um período que em breve estará diante de nós, que é o Natal. Olha que legal, semana que vem a gente vai trazer uma semana trazendo aspectos do Natal, lições sobre esse período que muitas pessoas têm dúvida, muitos cristãos têm dúvida sobre a comemoração do Natal, se a gente deve comemorar, sobre questão de árvore de Natal, outras coisas mais, Papai Noel, é símbolo pagão, não é? Será que a gente pode aproveitar essa temática e explorar ela de alguma maneira? A gente vai falar sobre tudo isso semana que vem, tá bom? Mas vamos voltar ao tema. A gente destacando aqui a sétima trombeta, Apocalipse 11, 15 a 19, destaca ali os aspectos do último som, do último clamor dado por Deus à humanidade e fatos e acontecimentos que Deus estará introduzindo na terra antes que Ele venha. O quarto ponto que a gente pode pegar no texto lido, né, de Apocalipse é que
Deus diz assim, que será o tempo de destruir os que destroem a terra. Então Jesus vem para recompensar a cada ser humano de acordo com as obras, né, que cada um fez. A salvação não é pelas obras, a salvação é e sempre foi pela graça, nem no Antigo Testamento. Mas o detalhe é que nós seremos recompensados por aquilo que a gente fez, porque as obras vão demonstrar se nós realmente fomos salvos pela graça, se nós aceitamos a graça. Porque quem aceita a graça, pratica as obras de salvação. Gênesis 1 diz o seguinte, que a gente encontra um relato, e a gente vai ler esse relato aqui. Olha só, um textinho que traz 3 versículos e vale a pena. Então disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre os pequenos animais que sobrevêm, que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. No Éden, no jardim do Éden, Deus ele ordenou que o ser humano exercesse um domínio sobre toda a criação. Para alguns, essa palavrinha domínio, né, ela pode soar até negativa, né, que a gente está numa sociedade hoje que quando se fala em dominar, o dominado, o dominador, traz até um sentido de opressão. Mas Deus colocou o ser humano não para dominar no sentido de subjugar a terra, subjugar os animais. O texto ele menciona que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, o domínio que eles exerciam sobre a criação era semelhante ao domínio divino. O domínio de Deus, o domínio que Deus exerce sobre a criação, ele nunca foi e nunca será arbitrário, opressor, é um cuidado. Então, o texto aqui, falando sobre a 7ª trombeta, diz assim que Deus ele vai colocar fim àqueles que não cuidaram da terra, que não cuidaram de vários aspectos que a gente vai entender aqui. Então, olha só, embora Deus seja superior a nós, ele exerce um domínio gentil. E Deus espera que nós dominemos a terra hoje de maneira gentil. Deus cuida de nós. Então, é uma responsabilidade do ser humano hoje cuidar da terra. Ele auxilia o ser humano. Deus supre as nossas necessidades. Deus nos dá proteção. Então, da mesma maneira que Deus faz isso com a gente, ele não precisava fazer, nem ter nos criado, né? Mas ele faz. Dessa mesma maneira, como seres racionais que nós somos, nós estamos em posição superior aos animais. Assim como Deus está numa posição superior a nós, Deus nos colocou também superior aos animais. E nós temos que fazer o quê? Nós temos que cuidar dos animais, nós temos que cuidar da terra, nós temos que preservar a terra, né? E infelizmente não é isso que está acontecendo. Nós devemos proteger, cuidar, não explorar impiedosamente. A terra, infelizmente, está sendo destruída. Você vê climas extremos aqui. Olha só que situação. Sem uma gota de água em vários lugares do Brasil e do mundo também. Então, após a entrada do pecado, tudo foi distorcido. A gente vê queimadas, a gente vê erupções vulcânicas. Então, a harmonia está sendo quebrada. O clima, que era agradável quando Deus criou, agora apresenta os extremos, né? Um extremo do frio em determinados lugares do mundo, um extremo do calor, hoje principalmente o calor em muitos lugares, né? Os espinhos passaram a existir, o trabalho passa a ser penoso também. Então o ser humano que era gentil, que era cuidadoso, que preservava a terra, passou a ser egoísta, rude. E não somente com os animais, né? É bonito a gente ver alguém cuidando dos animais. Eu vou colocar a minha opinião bem sincera aqui. Não há necessidade da gente colocar um animal no mesmo nível do ser humano, no mesmo nível de uma criança.
no mesmo nível de um filho, ou em substituição ao filho. Mas até agora eu falei algo muito importante. Nós temos que cuidar. É uma criatura de Deus. E Deus nos colocou para que a gente cuide da terra, dos animais, de um gatinho, de um cachorrinho, de uma ave. E Deus, mais do que isso, Ele diz assim, olha, aquele que não fizer questão disso, eu também não farei questão dele. E isso tudo tem sido evidenciado não somente no cuidado com os animais, mas no cuidado com a natureza também. Tantos desastres naturais que a gente tem visto, né? E além dos desastres que a gente mencionou, né? Desastres ambientais, que têm degradado cada vez mais o planeta, que vem sofrendo, a gente percebe as mudanças de clima, as doenças. Alguma coisa está errada. É o ser humano que tem desobedecido a Deus, que tem destruído a terra, em vez de cuidar dela. Deixa eu falar algo aqui. Existem várias organizações que têm promovido campanhas para promover o cuidado com o planeta, né? Mas mesmo assim, a gente teria que lidar com as consequências do passado, porque hoje muitas coisas que a gente sofre é devido aos maus tratos, ao cuidado, né? Só que além da natureza, o ser humano faz parte da criação e ele tem que cuidar também do próprio ser humano. Por que Deus ele é tão duro em dizer que antes da última trombeta soar, Ele vai ser duro com aqueles que não cuidaram da terra, não somente dos animais, das plantas, da água, das florestas, não, mas não cuidaram do semelhante também, não cuidaram daquele que é a imagem e semelhança de Deus. Você sai na rua, eu saio na rua, será que a gente consegue olhar para as pessoas que estão ao nosso redor como nossos semelhantes? Não sei. Será que o ser humano tem olhado para aquele que está ao lado dele como um semelhante, como aquele igual a ele? A gente tem falhado muito, né? No autocuidado e cuidado com os outros. A gente não tem cuidado nem da gente nem dos outros. Então a gente percebe que a opressão está por toda parte. E Deus ele quer transformar isso. Infelizmente, nem todos vão aceitar. E por isso a solução é a destruição. Olha só. A gente percebe, né, violência em todas as partes, a gente percebe guerras, a gente percebe conflitos, extrema isso, extremo aquilo, né, de um lado, de outro, e a gente percebe que realmente a solução para isso tudo está na volta de Jesus. Esses são alguns sinais, alguns elementos que acontecerão antes de Jesus voltar, a última trombeta sendo tocada. Amanhã, eu quero destacar para você dois grupos, e é muito importante, é bem interessante o tema de amanhã. Sétima trombeta tocando, os anúncios finais sendo falados, você e eu aprendendo cada vez mais da volta de Jesus, e a importância da gente escolher um lado para estar. Haverão dois grupos de pessoas antes de Jesus voltar, aqueles que aceitaram a Deus, aqueles que não aceitaram a Deus. A gente vai entender um pouquinho amanhã, sobre esses aspectos, entre outros pontos, entender um pouquinho quais são esses dois grupos de pessoas. Como vivem esse grupo que serve a Deus e segue a Deus? Como vive outro grupo que rejeita a mensagem de Deus? Em resumo, eu diria o seguinte, antes de Jesus voltar, existiam dois grupos, os contritos e sofredores. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que clamam a Deus, que sofrem, que muitas vezes têm um coração partido, porque vem a injustiça imperar. E um outro grupo, os indiferentes, os secularizados. Isso eu estou falando no meio religioso. Quanto mais no meio não religioso, e no meio não cristão, e no meio secular, e no meio que só pensa na ganância e no poder. Mas mesmo no meio religioso haverão os contritos e sofredores, e aqueles do outro lado indiferentes, secularizados, sem amor, pensando somente nos prazeres momentâneos. E nós temos que escolher de que lado nós estaremos. Amanhã a gente vai destacar um pouquinho mais esse tema, esse assunto. Na sétima trombeta, a mensagem final de Deus à humanidade, no tema aqui do Apocalipse, o fim revelado. Nós vamos orar agora. Pai bondoso, Deus de amor, muito obrigado, porque estamos chegando na reta final dessa temporada.
Te agradeço por teu cuidado conosco até aqui. Nos dirija, nos abençoe e nos permita chegarmos até o final desse estudo com a tua graça e misericórdia. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.